Olá, alunos. Correção da atividade de língua portuguesa, livro APS, páginas 120, 121, 122 e 123. Professor Paulo Rocha, quinto ano AI, né? Quinto ano A, tempo integral. Então vamos aqui à leitura do texto, né? Texto de opinião argumentativa, tá? Um artigo de opinião, beleza? Então tá aí o título, ó. Pré-adolescente é criança, né? Já começa fazendo uma interrogação. Aproveite o finalzinho da infância, pois ela não volta nunca mais. Essa aqui é uma frase de Roseli Saião. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha dessa história, de chamar criança de pré-adolescente. Eu sei que algumas gostam disso, porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito importante. Vamos pensar na expressão pré-adolescente. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa. Pré-provas, antes das provas, e etc. Pensando nisso, pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Nada. Dessa maneira, dá para perceber como essa expressão é esquisita. Afinal, todo mundo é uma coisa. Agora, e vai ser outra depois. Isso é natural. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Mas eles nem pensam nisso quando chamam as crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescentes. Pois saiba que elas são crianças. Estão no final da infância, mas ainda continuam crianças. Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. Não precisa ter essa pressa. Ser criança já dura bem pouco tempo, só 12 anos. Só. Depois disso, não dá mais para voltar atrás. Ótimo texto, né, gente? Um texto aí, um artigo de opinião, né? Aí dando continuidade, ó. Você deve conhecer adolescentes e até adultos que se comportam como crianças. Fica um pouco ridículo, não fica? Então, aproveite bem, mas muito bem mesmo, esse finalzinho da sua infância. Por mais que tenha vontade, de vez em quando, de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que, aí sim, acabou a infância. E para sempre. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Brinque muito ou fique sem fazer nada. E quando um adulto disser que você é um pré-adolescente, faça cara feia. E afirme, sou criança e gosto de ser assim. Roseli Saião, pré-adolescente é criança? Folha de São Paulo, 11 de abril de 2015, folhinha, página 3. Sobre a autora. Roseli Saião, 1950, que é o ano que ela nasceu, é psicóloga e consultora de educação. Tem diversos livros publicados, presta assessoria à escola, faz palestras e escreve em colunas de jornais e em revistas, sempre abordando temas relacionados à educação e às relações familiares. Então, aquele texto, né, que acabamos de ler é um artigo de opinião, tá? Nós vimos os vídeos que eu coloquei para vocês na aula, né, que vai falar de que a gente vai defender quem faz o artigo, né? Geralmente ele vem em texto informativo, vem em jornal, vem em blog, em revistas, em sites. E aí a pessoa que defende uma ideia, né, com suas opiniões,
e ela se baseia, às vezes, em fatos da realidade e do quais elas usa o argumento. Então ela começa a unir a opinião com fatos, né, e vai argumentando, dando seu ponto de vista, tá bom? Já vimos muito isso aí. Então, interpretação do texto, compreensão do texto, atividade oral e escrita. O artigo foi lido, foi publicado em um jornal, no suplemento infantil chamado Folhinha. Há informações importantes para o leitor quando se lê algo em um jornal. Observe a reprodução de uma parte do suplemento e responda as perguntas sobre o artigo que você leu. Aí tem aí o nome, pré-adolescente é criança, né? Ele interroga. Quem é o autor? Quem é o autor? Nós vimos aí, não vimos quem é o autor? Tá aqui, ó. Roseli Saião. Então, e a B, quando foi publicado, né, esse texto? B aqui, ó. Tem o nome dela, o título, a revista e o período, ó, 11 de abril de 2015, tá? Então, quem é o autor? Roseli Saião, quando foi publicado em 11 de abril de 2015. Então, isso aí tá fácil, gente. Isso aí tá bem explícito aí no texto, né? Letra C. Qual é o título do texto? Circule. Olha lá, ó, lá em cima, em negrito, destacado. Sempre o título é o primeiro em qualquer texto. Ele vem lá em cima, né? Às vezes em maiúsculo, que é o caixa alta chamado, sublinhado, ou em negrito. Sempre ele vem, ou maior do que os outros. Sempre ele vem destacado. Então tá lá, pré-adolescente e criança. Isso aí, então vamos circular, né? O título desse texto é de opinião, artigo de opinião. Então temos aqui a 2, né? Esse artigo de opinião está em uma seção do jornal chamada Quebra-Cabeça. Em sua opinião, por que essa seção tem esse nome? Aqui, tanto a questão 2 como a 3, que vai ser mais na frente, são bem pessoais. Mas mesmo sendo pessoal, a 2 ainda dá para colocar a seguinte resposta. Provavelmente porque tem um objetivo de fazer o leitor pensar, refletir sobre um assunto como se fosse um desafio de quebra-cabeça. Então todo mundo conhece aquele jogo de quebra-cabeça, né? Que a gente pensa bastante para montar as peças, tá? Então esse texto, né, ele foi intitulado de quebra-cabeça porque ele joga opiniões, argumentos, né, ideias, as quais o leitor ele vai refletir, ele vai pensar, nossa, não tinha por que é assim, realmente isso é assim, se não é, não é, né? Então ele é um quebra-cabeça, você vai pensar e aí você vai ficar um pouco confuso, se vai concordar com o autor, se vai discordar do autor, né? No caso aí é uma autora, tá bom? Então é por isso, porque ela vai fazer você pensar, vai fazer você refletir, tá? É um certo desafio para você. Já a 3, como era para ser em grupo e as aulas estão sendo online, a gente vai desconsiderar a 3, tá? Vamos só ler aqui ela. Você já foi chamado de pré-adolescente? Você ia colocar sim ou não. Você se considera um? Aí que é bem pessoal, você vai dizer se sim ou não. Converse com os colegas sobre isso, né? Então, quando você tiver uma oportunidade de conversar com seu colega aí pelo WhatsApp, né, já que estamos aí de quarentena, por causa do coronavírus, vocês estão aí na faixa etária de 10 anos, né? 10 a 11 anos, tá? E como bem foi citado aí, os pré-adolescentes são aqueles de 11 e 12, né? Então provavelmente você ainda não está nem se encaixando aí, tá bom? 4. Copie do primeiro parágrafo uma frase que mostra a opinião da autora sobre o assunto. Bora ver lá. Lá no primeiro parágrafo, ó, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o primeiro parágrafo. Então você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho, olha só, eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar a criança de pré-adolescente. Então, eu acho. Quem que acha? A autora. Então, aqui ela está dando a opinião dela, que segundo a opinião dela, ela acha estranho, né, uma criança ser chamada de pré-adolescente. Aí ela continua, eu sei que algumas gostam disso porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Então ela deixa bem claro que, segundo a opinião dela, é muito estranho uma criança ser chamada de pré-adolescente e que ser criança é muito importante. Tá? Então tá aí a resposta. Né? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente e ser criança é muito, muito importante.
Então, o texto não está tão difícil, né? As respostas estão bem explícitas, bem claras lá no texto. 5. Leia estas expressões. Pré-provas, tá aqui, né? Pré-jogo, pré-férias. Escreva a explicação que a autora dá para o termo pré. Então, lá no texto, por que ela fala pré? Vamos ver aqui, ó. Vamos pensar na expressão pré. Pré-adolescente. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa. Pré-provas, antes das provas. E etc. Pensando nisso, pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas o que ela é? Mas ela é o quê? Nada. Então, dessa maneira, dá para perceber como a expressão é esquisita. Afinal, todo mundo é uma coisa. Agora, e vai ser outra coisa. Isto é natural, tá? Então, pré significa antes de alguma coisa, né? Tá bem aqui, ó. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Tá bom? No segundo parágrafo, na terceira linha. Eu li tudo só para a gente tentar quebrar o raciocínio aqui, né? Ligar o raciocínio. Então, pré, ela deixa bem claro. Antes de alguma coisa. Né? Pré-Páscoa antes da Páscoa, pré-prova antes da prova, pré-adolescente, né? Quer dizer que ele ainda nem é adolescente, mas também não é criança. Né? Tá bem no meio. Embora ela ache estranho. 6. Como o autor explica a expressão pré-adolescente? Aí foi aquela outra leitura que eu fiz, né? E pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Né? Aí, pessoa que não é mais criança, mas também não é adolescente. Então, é uma atividade bem prazerosa de fazer, tá? Porque tá bem claro, bem explícito. Por isso que eu recomendo sempre a vocês que quando forem ler textos, né, para fazer interpretação de texto, que você faça uma leitura silenciosa, depois faça outra leitura em voz alta, né? E depois mais outra, no mínimo 3 leituras para poder compreender com mais facilidade o que o texto está passando e o que as perguntas estão querendo, com base no texto. 7. De acordo com o texto, qual é a idade em geral que as crianças são chamadas pré-adolescentes? Bora ver aqui no texto, ó. Aqui, ó. Então nós vamos ter um parágrafo, 2, 3, 4, 5, lá no quinto parágrafo, né? Na segunda coluna, ó. Mas eles nem pensam nisso quando chamam as crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescente. Tá? Então está bem claro, bem explícito aí no texto, que, de acordo com o texto, a idade em que geralmente as crianças são chamadas de pré-adolescentes são as de 11 ou 12 anos. Tá bom? A 8. Releia esse trecho. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Conversem e expliquem qual é a provável razão para os adultos não gostarem de ser chamados de pré-velhos. E é porque, embora aqui seja bem pessoal mesmo, também em grupo, né, mas ele dá uma sugestão que é porque não querem se sentir velhos. Ninguém quer se sentir velho. É uma afronta, né? Porque velho é aquilo que você usa e joga fora. É um celular velho, uma televisão velha, uma roupa velha, uma vassoura velha, um brinquedo velho, aí você joga fora. Já em relação ao ser humano, a gente chama de idoso, né, de ancião, que é uma pessoa que já viveu muitos anos, se dedicou à família, criou os filhos, que já tem netos e ajuda a criar os netos, né? Tem toda uma história e de vivência, é amada por todos, né? Então é idoso, né? Esse negócio de velho a gente não concorda muito. Então, ninguém quer ser chamado de velho e muito menos pré-velho, né? Ou pré-idoso. Mesmo a pessoa sendo idosa, ela não quer se sentir como idoso, excluído. Verdade? 9. Quando queremos defender uma ideia, uma opinião, temos de usar argumentos. Leia essa definição. Argumento é uma ideia, é um fato ou um raciocínio que empregamos para convencer alguém a mudar de opinião ou a considerar uma opinião diferente daquela que tem. Pode ser oral ou escrita. Então, quando você vai argumentar, você vai defender a sua ideia, tá?
Você vai dizer por que você gosta de uma coisa e não de outra. Tá? Aí você vai argumentar, dizer os motivos que lhe fazem escolher tal gosto, né? Tal hobby. Um exemplo, né? Então, lá, ó, marque um X nas frases que expressam os argumentos usados pela autora para defender suas opiniões no artigo pré-adolescente e a criança. Aí o primeiro quadrinho, pré-adolescente é uma expressão que não define o que a pessoa é. De fato, que ela deixa bem claro que pré-adolescente nem é adolescente nem é criança. Então aqui não vai definir o que e é o que então? Né? Realmente ela defende isso, a gente marca, né? Segundo quadrinho, com 11 ou 12 anos, as crianças podem estar no final da infância, mas ainda são crianças. E realmente ela cita isso lá no texto, né? Que a gente viu lá no quinto parágrafo. E segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, criança vai até os 12 anos, tá? Então, as pessoas já começam a chamar essa criança nessa faixa etária de pré-adolescente, né? Que adolescente é a partir dos 13. Criança vai até os 12, já é o final da infância, né? Então, ela já citou isso aí também, essa parte aí de 11 e 12 anos. Terceiro quadrinho, deve-se aproveitar a infância porque dura muito pouco. Realmente ela fala, né? É tão pouco tempo para ser criança, para querer se tornar mais velho, né? Ela deixa lá na outra parte do texto. E o último quadrinho para adolescente é uma adolescente que se sente mais jovem. Não. Em momento algum ela falou isso, né? Então vamos para a questão 10. 10. Releia o trecho. Por mais que tenha vontade, de vez em quando, de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância e para sempre. Nesse trecho, a autora dá um conselho. Explique qual é ele. Bom, gente, aqui se a gente for ler com bastante calma e atenção, a gente vai entender o quê? Que a autora, né, já foi dada a resposta até na questão 9. Que a infância ela é muito curta, tá? E uma vez a infância sendo curta, não adianta a gente querer acelerar esse processo, né? Apressar a criança para que ela deixe de ser criança. Não, porque tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Então, a criança, ela já vive já é um período curto, só de 12 anos. E depois que ela passar de 12 anos, que ela chegar a 13, pronto, acabou a infância e ali não volta nunca mais. Então, ela deixa isso aí bem claro, né? Ela aconselha o leitor a resistir à vontade de querer ser mais velho, tá? Porque depois que você chegar lá, pronto, aí é pro resto da vida. Você não vai mais poder ser criança. Você só é criança por 12 anos. E adulto e adolescente e jovem adulto você é por mais tempo, né? Quando você vive, né? A maioria que chega lá a faixa dos 60 anos como idoso, por exemplo. A 11. Você lê um artigo de opinião. Ele tem esse nome porque expressa opiniões do autor sobre um assunto. Assinale a frase, ou seja, a frase, você só é uma, que expressa a principal opinião defendida pela autora. Primeiro quadrinho. Use o tempo livre, brinque muito. Em momento algum ela disse isso. Segundo quadrinho. Ser criança dura bem pouco tempo. Ela falou isso. Terceiro quadrinho. Ser criança é muito importante. Mas entre ser criança já dura bem pouco tempo. Ser criança é muito importante. Tá? Assinale a frase que expressa a principal opinião defendida pela autora. Então, as duas frases ela defende. No entanto, ela diz que criança, né, pela leitura que a gente fez, é mais importante do que ser um pré-adolescente, né? E ela complementa dizendo que ser criança dura tão pouco tempo, mas a ideia central se volta em ser criança é muito importante para a gente querer acelerar esse processo para que a criança se torne mais velha o mais rápido possível. Então vai ser o terceiro quadrinho, ok? Então aqui a gente encerra, tá? E obrigado e até o próximo vídeo. E os alunos do grupo do WhatsApp vão responder a atividade.